Hoje é dia de craque no canal. Alex o Maestro, aquele que encantou por onde passou. Cruzeiro, Palmeiras e muito mais. O homem jogava fácil. A resenha com ele no Charla Podcast tá pesada, cheia de histórias de bastidores e muita bola. Então já sabe, né? Se inscreve no canal pra não perder nenhum corte insano e bora pro vídeo. Agora, Alex, a gente já começou a falar dessa questão dos camisas 10, e aí eu vou voltar pra frase que eu vi em algum lugar aqui no Instagram, assim. Tô falando que jogou mais do que uma galera, mas falando que jogou menos que outra galera, assim. E um você já falou, você jogou menos que o Djalminha? Mas eu brinco nesse bate-papo, porque é aquilo que a gente falava antes de começar o programa aqui em off. Futebol é gosto pessoal. Eu, por exemplo, eu gosto de vários jogadores que quando eu comento com os amigos, as pessoas talvez nem lembrem dos caras. Sim. Então, assim, eu acho que eu fui bom jogador, acho que eu joguei... Acho que eu joguei num bom nível e teve gente que jogou bem também, só que eu acredito que tenha jogado num nível melhor, e teve gente que jogou muito mais do que eu, que isso é totalmente natural. Então, vamos desses camisas 10 clássicos ali dos anos 90. Quem tu acha que jogou mais que você? Acho que o Djalma jogou mais que eu. Jogou mais que tu? Acho que jogou mais que eu. O que o Djalma fazia que tu Você fazia mais assim, gol, né? Cara, eu era mais incisivo, né? Tu entrava mais na Eu área. gostava de... Eu sempre brinco com o Djalma, que eu gostava de fazer gol. É. O Djalma gostava de desmoralizar o adversário. Arte, né? Mas era dele. É isso. Porque o jogo também passa por isso. Sim. O jogo passa por essa guerra psicológica Sou superior a você. de você contra o teu adversário. A minha briga com o adversário era tentar passar por ele. Eu não tinha a habilidade que tinha o Djalma. Eu não era um jogador habilidoso. O Djalma era um jogador habilidoso. Então, assim, a gente tem que entender muito qual eram as referências e quais eram as características. Por exemplo, eu não acho que o Rivaldo era meia. Eu acho que o Rivaldo era atacante. Entendeu? Eu, por exemplo, eu era um meia atacante. O Ricardinho, que as pessoas muitas vezes comparam, eu não acho que o Ricardo fosse um meia atacante. Eu acho que o Ricardo era um meia armador. É. Então, assim, quando a gente vai fazer esse tipo de comparação, se você não tiver essas referências, a referência se pega. O Giovani e eu, nós competíamos no mesmo espaço. Mas, saudosismo, é outro estilo, né? O Giovani era super clássico. Pô, O Giovani você era é uma clássico. elegância absurda. O Giovani tinha mais drible do que eu tinha. Quer dizer, cada um tinha alguma coisa que... Eu acho assim, o principal, se a gente pegar os três, eu, Giovani e Djalma, é que nós éramos técnicos e fisicamente a gente não era tão bom quanto outros eram. Porque a parte física muda muito o que o jogador vai fazer dentro do campo. Então eu sempre uso o exemplo do Gaúcho. O Gaúcho, ele era tão gênio com a bola, mas o Djalma também era. Sim. Só que a hora que a gente entrava na inteligência do jogo, o Djalma também tinha a mesma inteligência que tinha o Ronaldo. Só que na hora que entrava pra explosão física, era um atropelo. Ronaldo fisicamente Então, era... assim, um monstro. o Ronaldinho Gaúcho tem um lance dele na Espanha que ele dá 3 chapéus no cara. Então vai vir alguém e vai falar assim, esse é um lance de habilidade pura. Só que é um lance que você tem que ter uma força física absurda pra fazer aquele movimento. Eu jamais daria 3 chapéus, porque no segundo a minha perna já estaria queimando. E a do Gaúcho estava inteira ainda, porque fisicamente ele era super dotado. Isso que a gente... Mas você dava um bem dado. Mas isso que a gente aprendeu aqui. Né? Eu não me ligava que o Ronaldinho fisicamente... era monstro. É que você olha a habilidade, óbvio. Um monstro. Mas física, todo mundo que monstro. jogou com ele fala que ele monstro. fisicamente era outra parada. Um monstro. Você não derrubava o cara. Ele não se cansava. Então, por exemplo, o gol que o Ronaldo pega do meio campo e leva até dentro do gol contra o Real Madrid, eu jamais faria. O Kaká faria. O de Rush. O Kaká faria. Tô falando de características. Porque eu tô falando Fala um pouquinho, Alex, o microfone eu assim. tô falando sobre a característica de cada um. Aham. Então, isso dá diferença. Então, o Djalminha, por exemplo, que a gente tá citando de exemplo aqui, ele até pode fazer um gol carregando todo mundo. Só que não é no arraste, é no drible, Assim, pá, é no molejo, é no balanço. E tem gols do Giovani assim. O Giovani vem, parece que ninguém vai chegar nele, ele dribla. Aquele da ele tira. semifinal, quando o Flum Isso, vai levando, isso. né? Mas assim, se você pegar do Gaúcho, ele tem vários, porque ele fisicamente ele era uma máquina. Então essas são diferenças que na hora do jogo vai diferenciando um jogador do outro. O Djalma teve aqui, aí eu vou querer saber a tua opinião sobre isso, até porque o Ronaldinho deu uma declaração muito maneira que eu vou te perguntar também.
Mas o Djalma teve aqui e falou assim, pra mim, no auge, aí já comparou com o Messi, que é o Entre outro... ele e o cara- Messi. Aí o o auge do Djalma falou- Ronaldo, ele acha que ninguém teve, assim, desses caras de agora aí. É de magia, de encantamento. O que tu acha? Então, mas é de novo, isso é gosto pessoal. É. Eu, por exemplo, quando as pessoas vão discutir futebol e colocam o Zico na discussão, eu falo, acabou a discussão, porque eu não discuto. É. Porque o meu encantamento pelo que o Zico jogou, pelo que o Zico representava pra mim, criança, e depois observando e jogando futebol, a discussão acaba. É o teu grande ídolo. É. Zico fazia tudo isso aí que você Tudo. tá falando, né? Gol, Quando eu falo arrastar. assim, o que o Messi faz, o Zico faz, quem não viu fala assim, é loucura. Quem viu já começa, de repente vamos É uma analisar versão, aqui né? e tal. Porque é gosto pessoal. O Djalma é apaixonado pelo auge do Ronaldo. Isso ele já deixou isso claro. Eu também sou. Eu acho que o auge do Ronaldo foi espetacular. Eu não crio muita comparação, porque o Messi joga da forma dele, sei lá quantos 15, né? anos. É isso que a galera defende, E né? eu não sei qual é o auge do Messi. Entendeu? Essa e outra, ele é um cara tão especial porque ele joga de forma diferente. Ele foi permitido a ele num futebol tão físico ele jogar caminhando o tempo todo. Foi permitido, deram essa permissão a ele e ele prova ao contrário que ele consegue jogar dessa forma. Então eu acho que eu já tive essa discussão com o Djalma. Eu, particularmente, eu não consigo fazer essa comparação. Destacar, né, o auge. Mas o auge do Ronaldo é algo maravilhoso e o Messi jogando é espetacular. E tu viu... Você conhece o Ronaldo desde sub-20 e tudo mais, desde né? antes, E ele falou recentemente que você... O cara que fez a melhor tabela com ele, ou que entendia mais o jogo dele, era você. Se eu não Ele falou. precisasse explodir com ele, sim. posicionava ele, né? até ele explodir. Até ele explodir. Não, o que acontece. viu essa declaração? O que acontece é o seguinte: eu raciocinava como ele. E a gente brincava. Vamos nos procurar dentro do campo. Quando tiver um terceiro, depende quem é o terceiro, se o terceiro vai nos acompanhar ou não. Difícil, né? Porque, vamos lembrar de novo, sobre característica de jogador. Se você tem um 9 que acompanha, eu vou dar o exemplo do Palmeiras, às vezes que o Djalma jogava. Jogava Djalma, Miller, Luizão e Rivaldo. O Luizão não precisava acompanhar os caras. O Luizão só precisava da última bola. Terminal, né? Então toda bola que o Djalma procurava associativo não era o Rivaldo. Porque o Rivaldo ia terminar a jogada. Se o Djalma quisesse jogar associativo, ele ia procurar o Miller. Pra cacete. Que é genial, né? Mas por isso as características, os caras vão casando uma característica com a outra. Então o Ronaldinho Gaúcho e eu, quando a gente começou a jogar junto, a gente falava muito sobre isso. Quando é jogo associativo, vamos entre nós. Quando nós vamos buscar outra coisa, aí nós vamos buscar outro jogador. Que eu acho que é o poder de decisão do jogador quando tá no campo. Aí não tem treinador, não tem nada disso. É uma decisão que os jogadores dentro do campo assumem aquilo e vão fazer. Você citou, e a gente falou aqui, Giovani, Alex, Djalminha. Onde entra o Raí nessa história? Então, Assim, mas de meias, assim. o Raí é antes da gente, né? Sim. O Raí, acho que o Giovani e o Djalma, pela idade, enfrentaram mais. Eu enfrentei pouco o Raí, né? Quando eu chego, o Raí já tá no final da carreira dele. 98 ele volta pra... Mas o Raí é isso, né? Inteligência absurda, Era 10, né? raciocínio muito rápido. Ele era o meia atacante, jogava... E aí no São Paulo do Telé, era pior de marcar, porque não tinha 9, né? O 9 era o Palhinha, que também passeava, que é outro que pouca gente fala que era... Eu ia citar o Palhinha aqui. O Palhinha entra naqueles caras que eu falei Isso. antes do programa ali em off pra você. A gente fala o Palhinha um dia desse deu uma entrevista, falou que ele era o melhor jogador daquele São Paulo. Aí eu tava lendo os comentários, muita gente falando que ele era louco. Não é tanta loucura assim. Palhinha era assim, porque ele jogava demais. infelizmente no Flamengo ele chegou num outro momento, mas porra. O período do Palhinha no São Paulo e depois no Cruzeiro. Cruzeiro ele campeão joga, 97. ele joga muita bola. E aí o Miller jogava muita bola, o Raí jogava muita bola, o São Paulo fez o que fez. Mas o Raí era esse meio, de muita força, de muita chegada na área, de muita explosão. Acho que o Raí poderia até se trabalhado, jogar um pouco mais atrás, que aí varia do que o treinador deseja. Jogou bola no PSG também. Não, jogou bola sempre. Desde o Botafogo de Ribeirão, ele jogou bola sempre. Só deu ruim na Copa, né, cara? Cara, ele não deu ruim. Ele fez um jogo ruim, o Zagallo,
7 jogos tinha, o Zagallo resolveu tirar, entrou com o Mazinho pra resolver o problema. 94, Mas o Raí jogava muita bola. Valeu demais por ter assistido até o final. Você é fera demais. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta o que achou. Fique por dentro do canal e dos vídeos que saem sempre por aqui. Tem muito papo irado aqui no canal. Dá uma conferida nos outros vídeos, temos várias playlists com convidados mais que especiais. Corre lá e bora juntos nessa resenha.